tarde. Boa tarde, Andressa. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da rádio. Muito obrigada aí pela oportunidade. O pessoal aqui já estava esperando, viu? A informação, quando ele sabe que a doutora vem pra cá, aquelas informações, né? O pessoal que está se aposentando também já fica na escuta ali para saber, porque tem muita informação também da internet que a doutora traz, que a gente às vezes não conhece, acaba passando batido, inclusive eu até tirando dúvidas agora com a doutora ali sobre a carteira ali Agora por último que eu falei, doutora, que eu não votei na última eleição. Título eleitoral. Também. Né, a gente vai tirando as dúvidas aqui, tem legal. gente mandando o alô aqui. A doutora trouxe material muito interessante hoje, que a gente, inclusive, agora no começo, nos primeiros anos que a gente está trabalhando, está desempenhando aí as nossas funções, é muito importante, né, doutora? A gente saber de alguns dados que acaba passando batido às vezes no começo e lá na frente você tem muitos problemas por pequenos detalhes que não foi atento, né, doutora Débora? Sim, exatamente, né? A gente comentou aqui bastante sobre a questão de como a gente faz o nosso encontro, nosso registro, nosso cadastro, então, na Previdência Social. O objetivo nosso hoje é falar um pouquinho sobre as inscrições e as filiações dentro do sistema hoje que a gente tem, do nossa situação da federação, do nosso Estado Democrático de Direito, das situações que nós temos hoje do dia a dia e do trabalho em si. Como que a gente consegue fazer com que aquilo que a gente paga todo mês, que a gente contribui, né, da nossa proteção do trabalho, aquele trabalho ele seja formalizado a ponto de que lá na frente ele vai te proteger. Se você planejar, como que você faz esse planejamento ao longo da sua vida? E o nome que a gente dá para isso é inscrição e, obviamente, a gente tem a filiação. E a gente trouxe esse tema aqui porque ao longo da experiência que a gente tem aqui informativa, como colegas advogados, as pessoas precisam compreender um pouquinho como é que começa essa situação para que lá na frente não exista, na verdade, uma frustração, ou que a pessoa pense, na verdade, que ocorreu algum equívoco, mas, na verdade, ela se inicia lá das escolhas iniciais que ela tem no mercado de trabalho. Então, hoje, a nossa ideia é falar um pouquinho sobre essa inserção, sobre as inscrições e as filiações do mercado de trabalho. Vou trazer aqui uma ideia, rapidamente, Andressa, do que a gente quer falar. Quando a gente nasce, enfim, a gente nasce no Brasil, a gente tem aqui nosso nascimento, nossos pais, eles fazem nosso registro de nascimento. Então, o que acontece? Eu posso ter nascido no Brasil, feito lá, né, o nascimento, mas por algum motivo o meu registro lá no registro de nascimento, ele não acontece. A pessoa está viva, a pessoa está crescendo, ela está no mundo, mas ela não consegue ir numa escola, ela não consegue fazer uma vacinação, ela não consegue, às vezes, ter um trabalho com carteira assinada, porque, na verdade, ela não tem o registro de nascimento. E muitas pessoas, né, doutora? A gente estava conversando sobre isso, principalmente mais numa época antiga, que os pais demoravam até 1 ano, 2, para fazer o registro de nascimento dos filhos. Isso era bem comum, Andressa. E por que a gente está falando desse exemplo? A gente está falando desse exemplo porque a pessoa, de fato, ela está viva, mas ela não tem um cadastro, ela não tem um registro. Então, para o mundo, para o governo, ela não existe, entre A gente aspas. fala, né, que ela não consegue produzir direitos e nem obrigações, né? Ela está ali numa situação onde ela não consegue ter acesso ao sistema único de saúde, ela não tem uma proteção social. E quando a gente fala em previdência social, é proteger o trabalho agora, futuramente, porque ninguém consegue trabalhar para o resto da vida. A gente precisa poupar dinheiro e essa formalização gera para a pessoa essa questão de poupar o dinheiro. O governo se propõe a guardar a previdência um seguro, é uma proteção social futura. Então, essa pessoa que entrou no mercado de trabalho, ela vai trabalhar. Então, lá atrás ela nasceu, os pais já fizeram um registro de nascimento, e aí ela vai entrar no mercado de trabalho, que a gente diz ali, né, o menor aprendiz, 14 anos, 16 anos ele vai confeccionar a carteira de trabalho dele, mas ele vai trabalhar na fábrica sem o registro que a gente diz. O que acontece? Ele faz a filiação dele porque ele está trabalhando, ele está afiliado, ele nasceu, né? A comparação é essa. Mas ele só vai estar inscrito quando ele fizer necessariamente o registro dele na carteira de trabalho e pagar aquela contribuição obrigatória, que é uma situação que está lá na lei falando que é obrigatório. Quando você presta serviço, quando você trabalha por remuneração, você deve necessariamente ter o registro em carteira.
Ou, no caso de uma empregada doméstica, também ter o registro em carteira. Ou de um trabalhador avulso, tem que ter lá os contratos como trabalhador avulso das cooperativas. Ou como contribuinte individual, que é o nosso empresário, que é a nossa microempreendedora, lá no portal do empreendedor. O que são esses sistemas? São sistemas de registros que são feitos para que o próprio governo, para que o Estado, para que as pessoas, terceiras pessoas que vão te contratar, saibam quem você é, a sua filiação, o seu endereço, os seus dados pessoais, seu pai, sua mãe, onde você mora. Então, todas essas informações, né, o cadastro do título de eleitor, o seu número do seu CPF, são informações que alimentam uma base de conhecimento para que gere para você o recolhimento de contribuição social, de previdência para aquele número de inscrição, para aquele CPF, ou são vários sistemas antigos, mudou muito ao longo do tempo. A gente pode falar aqui que tem muitas pessoas talvez que já saibam, que lembram, que é o número de inscrição do trabalhador, que é o NIT, que é o PIS, que é o PASEP, que é o NIS, que são sistemas que já existiram e que hoje, na verdade, compõem essa base de registro, que a gente volta a falar que é inscrição obrigatória, e que faz parte desse sistema. Ele pode ser feito hoje em vários também órgãos, por exemplo, na internet dá para fazer tudo. Você pode ter cadastro, né? Até porque tem vários sistemas de biometria de cadastro facial hoje que tá fazem. mais fácil também, sim, né? Com a pandemia, a gente fala que, Andressa, que esses cadastros, eles trouxeram muita vantagem para a pessoa. A informalização, ela só acontece realmente quando a pessoa não compreende a importância disso. Volto a repetir, ela não pode nascer e não ter o registro de nascimento. Ela não pode trabalhar e não ter a sua inscrição. Ela precisa fazer a inscrição. Em geral, quando a empresa fornece, né, eu estou te contratando, ela já se propõe a fazer a inscrição, até porque a lei obriga a empresa a fazer isso. Mas o mais especial é o contribuinte individual, é o autônomo, o antigo autônomo. Então, vamos supor que eu faça bordados, né? Eu vou fazer aqui bordados em casa. Então eu vou fazer e vou vender. Mas eu vou justamente fazer de que maneira? De forma informal, em casa, sem nenhum tipo de informação de registro? Ou eu vou formalizar isso para que futuramente esta remuneração, esse trabalho, veja bem, de novo trabalho. Conte como tempo, isso, de porque trabalho é diferente de remuneração. Pode ser que eu faça um trabalho voluntário, né? Agora, se eu faço um trabalho que me gera remuneração, eu preciso ter efetivamente a inscrição dele. E essa inscrição ela pode ser feita, por exemplo, no site da Caixa Econômica Federal, no sistema do meu INSS, no próprio Banco do Brasil também tem as ferramentas para isso. A gente tem os cadastros únicos que são feitos nas prefeituras. O que eu quero dizer é que a pessoa pode buscar informações em diversas situações, em vários lugares, para chegar nesse objetivo de fazer a inscrição dela. Então, vamos lá, a filiação ela acontece com a possibilidade de trabalhar, de novo falando aqui, possibilidade de trabalhar que gera uma futura remuneração para ela. Então, ali eu estou filiada. Então, todas as pessoas ali que têm 14 anos, que são menores aprendizes, por exemplo, e que, ou mesmo uma pessoa com 16 anos e que começa a trabalhar e receber uma remuneração, ela precisa fazer da inscrição dela para justamente receber a proteção social dela atual, que vai desencadear para ela lá na frente as aposentadorias. Porque se ela não se propõe a fazer a inscrição dela agora, né, e eu acho que essa é a maior dica que a gente dá aqui para a questão de quem é empreendedor, e a gente tem bastante empreendedor aqui na cidade, na região, formalize o seu cadastro, procure informações, vá no portal do empreendedor se for o caso, busque realmente para o próprio segurado especial, o pessoal que está na lavoura, às vezes não tem bloco de notas, faz uma situação que não tem cadastro nenhum, isso tudo gera para ele uma falta de proteção social. E essa falta de proteção social é que vai, na verdade, criar para ele um problema futuro. E a gente sempre diz, né, nós advogados estamos aqui para ajudá-los, para informá-los, mas a grande maioria dos problemas que acontecem são porque essas pessoas lá atrás não organizaram a sua vida. E aí a vida do advogado futuramente também melhora porque ele precisa ajudar essa pessoa que não organizou a sua vida lá atrás. Então o problema a gente traz aqui a informação de quanto é importante a pessoa já buscar
formalizar isso, fazer suas inscrições. O sistema do meu INSS também é possível fazer do Gov, as senhas do Gov estão aí para desenvolver todas essas ferramentas. Procure saber sobre isso e fazer realmente a sua inscrição, né? A filiação, ela já acontece de forma automática, no sentido de que a pessoa que nasce no Brasil já tem essa possibilidade de ter a proteção social. O Estado permite isso, mas o Estado diz o seguinte: você quer ter previdência social? Faça a sua inscrição, faça o seu registro. Né? Então precisa ter o registro. Sem o registro ali não vai acontecer. Isso mesmo, que a gente vê muito acontecendo aqui, doutora, inclusive em todos os cantos aí do Brasil, são as nossas empregadas domésticas, né? As nossas empregadas, a tatinha lá da casa, que lá nos tempos antigos a gente nem tinha ideia, era aquilo ali de, né, te pago tanto por mês, era mais o boca a boca. E hoje a gente vê muitas mulheres que inclusive ganham muito bem, estão muito bem organizadas e às vezes até com carteira assinada, algumas com um MEI, mas muitas até com carteira assinada, porque trabalha às vezes na empresa e também trabalha na casa, então tem tudo organizado ali na carteira. E eu conheço uma ouvinte, inclusive aqui da Rádio Araguá, que comentou uma situação dessa, que precisou se encostar, teve um problema na coluna, então não tinha como ela trabalhar e só conseguiu por conta de que ela trabalhou há 10 anos na mesma residência e depois do 4º ano que ela estava trabalhando nessa residência, eles assinaram então a carteira, né? Ela foi atrás das documentações e se não fosse isso, ela ficaria sem renda e assim ela conseguiu pelo menos, né, se encostar, porque não teve mais como trabalhar e conseguiu contestar que ela estava trabalhando, né? E isso faz toda a diferença, porque muita gente trabalha frio ali e acaba perdendo essa segurança para si mesmo, né, doutora? Exatamente, Andressa. Aqui até nós temos uma região que busca formalizar bastante, até porque a gente tem bastante emprego formal, mas, por exemplo, como você colocou, as empregadas domésticas, os segurados especiais, que são os nossos agricultores, também precisam fazer suas inscrições. Todo mundo que tem um trabalho e que recebe rendimentos, que recebe uma remuneração, precisa formalizar a proteção social. Porque, invariavelmente, a gente nunca vai conseguir trabalhar sempre. E se você não faz esse tipo de cadastro, que nem esse exemplo ali sobre o benefício de incapacidade temporária ou permanente, ela poderia não receber, porque como ela não tem uma proteção e ela precisa trabalhar, ela vai ter um problema enorme, porque ela não formalizou tudo isso. Então, se você presta serviço, às vezes, de forma repetitiva, habitual, em uma única residência, por exemplo, que é o caso que a gente está falando aqui, 10 anos. Precisa buscar essa formalização. Sim. Eu sou diarista, eu trabalho em 3, 4 casas, então a obrigação do recolhimento é da pessoa, porque ela trabalha em vários lugares. Eu sou consultor, eu sou representante comercial, eu sou vendo roupas, casas. Exatamente, sou consultor. Todas as pessoas que geram um vínculo próprio, que são de uma certa maneira livres, né? Os liberais que a gente diz, são pessoas que têm a obrigação, porque recebem remuneração, de organizar a sua proteção social, que é a questão previdenciária. Então a gente alerta aqui sobre a questão necessariamente da filiação. As pessoas, né, nascem no Brasil, têm essa permissão, mas essa permissão ela só é concretizada a partir do momento que você faz o seu registro. Então tem que buscar fazer o cadastro, tem que buscar deixar tudo atualizado, para que o próprio governo possa olhar para você e dizer sim, né, eu concedo para você aquilo que você sempre buscou e aquela proteção social que você sempre quis. Então esse é o recado de hoje, né? Façam isso de forma formal, que realmente terá resultados. A gente sabe que tem, porque a gente já tem uma certa experiência com essa situação. Isso mesmo, os ouvintes aqui falando da doutora aqui, comentando, fazendo perguntas. A gente vai repassando aqui para a doutora também após, para a gente conseguir ajudar todos os ouvintes. Agradecemos também esse carinho e essa atenção também que os ouvintes dão em ficar atentos com essas coisas, principalmente quem está começando agora no mercado de trabalho, não presta atenção nessas coisas e lá na frente a gente vê o quanto é importante. A gente estava falando aqui nos bastidores, inclusive sobre agora eu até esqueci o nome. Título de leitor? Título de leitor, isso mesmo. No meu caso, que vim do Paraná e não pude votar, é uma taxa mínima que você paga ali, uma multa, e a gente acaba deixando por conta de que é uma coisinha rápida ali, mas olha o problemão que pode acontecer se caso você for chamado no edital. Isso era coisa que eu não tinha ideia, a doutora acabou repassando aqui. É muita coisa que você pode estar perdendo por não ter
a informação em dia lá dentro desses sites, e hoje dá pra fazer tudo na palma da mão, né? O que acontece? O Estado diz o seguinte: você tem o direito de votar, é um direito constituído. Agora, a partir do momento que você não Utiliza, vota, né, e o voto ele tem um status de obrigatoriedade porque ele quer que você exerça a sua cidadania de escolha, né? Justamente nesse sentido. Então, a multa é uma forma de atribuir a ele aquele compromisso, né? Não é nada relevante. Mas quando a gente não justifica, a gente tem alguns direitos restritos, que é o que a gente falou. Isso, né? Então, muita coisa, o Estado ele fala, você pode votar, mas se você não votar, a gente vai restringir aqui algumas situações. Então, às vezes, a atualização de documentos, você precisa entregar sempre as certidões, né, de quitação eleitoral. Eu vou fazer matrícula de uma graduação, eu preciso juntar a certidão de quitação eleitoral. Então, são documentos que são necessários para que as pessoas também se organizem e regularizem essas situações. Então, a gente está aqui criando mais algumas perspectivas de obrigações. E é muito bom falar em direito, né? Nós que somos advogados, a gente sempre quer alcançar o direito para a pessoa. Mas o primeiro passo e o mais importante de tudo é cumprir com as suas obrigações. Né? E esse é o recado inicial que a gente tem que dar aqui, né? Nós não podemos entender que é sempre tão fácil o direito. O que primeiro tem que ser visto é a obrigação da população, do cidadão, da pessoa de se organizar e fazer aquilo que é necessário. Que nem a gente tá falando aqui, né, Andressa? Então vamos lá fazer a nossa justificativa, é só entrar no site, fazer a justificativa. Dá pra fazer pelo site, gente. Então, Isso, tá paga multa ali fácil. certinho, para que não ocorra nenhum tipo de problema para você, assim, em relação às tuas perspectivas de vida e às tuas situações do ato civil. Tá bom? Isso mesmo.